Olá, graça e paz. Eu sou o pastor José Enedino e quero nesse momento compartilhar com você algo que Deus colocou em meu coração e queria que você prestasse bastante atenção no texto que vou ler nesse momento, que está no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é grande, maravilhoso, como Ele fala desde o princípio para os homens. Quantas vezes, meus queridos e minhas queridas, que nesse momento estão me ouvindo, você pode estar onde estiver. A palavra de Deus continuará sendo a mesma. Diz que passa-se os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Eu acho muito interessante quando eu observo na palavra de Deus algo que está acontecendo em nosso meio, nos nossos dias, e prova como a palavra tem estado atualicíssima. Ela é de uma forma esplendorosa, de modo que não passa realmente, como já diz a própria palavra, um tio nem um jota, que não seja cumprido. Muito bem. Aqui está falando dos últimos tempos, da apostasia. Irmãos, a apostasia é uma coisa que alguns não compreendem. Eu não entendo por quê, porque ela é muito simples. A apostasia é aquele que apostata da sua fé. Aquele que deixa a sua fé. A palavra vem do grego, apostase, onde você troca o Deus vivo por qualquer outro Deus, mesmo que seja vivo também, como por exemplo o diabo. E tantos outros deuses que são mortos. Em outro vídeo eu citei aqui como na Índia, lá tem 30 milhões de deuses e muitos não conhecem o Deus verdadeiro. Isso é alarmante para um país que não tem o Deus verdadeiro, não tem o Deus Todo-Poderoso. E aqui ele diz que alguns apostatarão da fé. Meus amados, nós temos no nosso país, que é um país rico, maravilhoso, que é um país que tem digamos, nominalmente, a legenda cristã, que é um país cristão, mas, porém, que um país que, mesmo assim, sendo nominalmente falando cristão, ele tem muitos deuses. Nós temos os deuses da bola, que hoje tem imperado, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Hoje se vê pessoas chorando, se desgoelando, se esperneando
arrancando as suas unhas pelo time de futebol que perdeu ou ganhou, mas ninguém vê, ninguém botar uma lágrima por Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Isso é triste. Veja que Deus é este. Nós também observamos quantos brasileiros estão na linha da idolatria, que eles idolatram os seus santos, entre aspas, que eles idolatram seus objetos, que eles idolatram seus ídolos, como, por exemplo, da novela, do cinema, do teatro, da revista, enfim, eles têm os seus deuses. Mas nós somos um país cristão. Agora, meus queridos, voltando para a palavra apostatarão, ou apostatar, nós observamos o seguinte: aqui está falando daquele que já tem um Deus verdadeiro. O crente, por exemplo, que diz que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, mas há muitos cristãos que estão negando a sua fé. Há muitos que estão deixando Jesus Cristo por qualquer coisa. Há tantos que têm deixado Jesus Cristo para estar na bacanagem do mundo, para estar vivendo nas orgias do mundo. Há tantos que deixam Jesus Cristo porque ele acha que ele pode estar melhor no campo de futebol, gritando Corinthians, Sport, Santa Cruz, Palmeiras, seja lá o que for. Mas eles estão fazendo ou cometendo um grande erro, que é a apostasia. Amados, é muito importante a gente analisar. O texto da palavra de Deus, ele é muito forte, que esses vão apostatar da fé. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos conduz a sermos fiéis, e não apenas fiéis, mas fidelíssimos, porque se nós não formos fiéis, irmãos, nós não podemos glorificar o nosso Deus. Por quê? Porque o Deus que tudo vê, que tudo pode, ele diz que nós devemos estar fidelíssimos a ele. E é interessante, amados, que aqueles que não se achegam a Deus, eles vão cair no precipício. Olha só o que diz o texto do Salmo 73, o versículo 27, que diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Oh, meus queridos, isso é tremendo. É um alerta fora do comum para nós. Portanto, eu digo para os meus amados, queridos ouvintes dessa mensagem: cuidado para você não apostatar. Cuidado para você não se desviar da sua fé. Porque, meu querido, é aqui que o Senhor está lhe dizendo nesta manhã, neste momento que você esteja ouvindo, ou nesta tarde ou nessa noite. Eu não sei o horário que você vai ouvir esta mensagem, mas ele diz aí, vou repetir: pois eis que os que se alongam, isto é, os que se afastam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Se alongar, se afastar de Jesus,
se afastar de Jesus pela apostasia, isto é, trocar o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Só apostata aquele que tem Deus verdadeiro e de repente ele troca pelo Deus falso. Esse é um apóstata. Agora você não pode considerar como apóstata aquele que tem o Deus falso e vem para o Deus verdadeiro. Aí sim, esse é o contrário da apostasia. Ele se encontrou o caminho da salvação. Esse encontrou o verdadeiro Deus, aquele que vai lhe guiar, que vai lhe levar para o céu. A palavra perecer, como diz lá no texto do Salmo 73, lá diz o seguinte: perecerão, perecerão. Você já comparou isso com João 3,16? João 3,16 é o microevangelho onde ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já imaginou esse perecer mais uma vez aparecendo? Então, é necessário você ter esse cuidado, porque o texto de Timóteo, ele é muito interessante no capítulo 4 de 1 Timóteo, onde ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, verdadeiramente, meu amigo, escute isso que eu vou dizer. Há muitos enganadores que estão surgindo nos últimos tempos. Você precisa começar a observar essas coisas. Você precisa entender como eles são. Porque tem surgido, como o próprio Jesus diz lá em Mateus 24, que muitos vão surgir falsos profetas. E eles ficam enganando os corações, enganando as mentes daqueles que estão na verdadeira fé. É preciso ter cuidado, meu querido. É preciso ter cuidado, minha querida, para que você não seja também enganado. Deus quer que você seja prudente. Deus quer que você seja essa pessoa que saiba quem é o seu Deus. É necessário que você tenha a condição de dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. A apostasia, meus amados, está surgindo aí constantemente. Você precisa ter muito cuidado. Há muitos falsos profetas pregando nas igrejas, até com nome pseudos, digamos, cristãos, mas que na realidade eles não trabalham para Cristo. É preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ter cuidado com esses homens, porque eles fraudulentamente, eles abusam da consciência daqueles que são indoutos muitas vezes, e até mesmo, meus amados, daqueles que são bem eloquentes, culturalmente falando, bem inteligentes, bem sábios, mas que eles têm uma sutileza de levar esses à sua crença, à sua fé, e enganando-os. É preciso ter muito cuidado. Então, meu querido, minha querida, você tenha esse privilégio de ouvir dessa palavra hoje. Examine, busque, não se deixe levar, não se deixe enganar. A palavra de Deus diz, amados e queridos, diz dessa forma aqui
em 2 Tessalonicenses, diz o seguinte, na palavra de Deus aqui, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para que mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e a santificação do Espírito e fé na verdade. Amém. Deus diz isso para que você se mantenha, para que você fique firme. E olha, no outro texto, de capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você já imaginou isso? Então, não se deixe enganar, porque se você se deixar enganar, Deus vai cobrar de você. Ele diz na sua palavra, Deus diz, ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então, se preocupe com isso. Se preocupe com isso. Busque a Jesus. Diz a palavra de Deus lá no João capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então tenha esse desejo de conhecer a palavra de Deus e de conhecer qual o caminho da salvação que está escrito no que eu acabei de ler agora de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você quer ter vida? Busque a Jesus. Você quer ter felicidade? Busque a Jesus. Você quer ir para o céu? Busque a Jesus. Você quer se manter firme? Busque a Jesus. Não deixe que ninguém venha lhe enganar. Ninguém venha lhe tirar do caminho que há de chegar ao céu. Amém? Então, querido, participe. Ouça essa mensagem, mas não fique somente para você. Ganhe outros. Compartilhe. Aí você pode compartilhar, distribuir com sua rede social. Você pode dar um like dizendo que gostou, para que o outro também se interesse. E aí você pode glorificar o nome de Jesus. Você pode ir a uma igreja mais próxima da sua casa e testificar de Jesus, que aceitou a Jesus. E agora eu faço esse convite. Você quer Jesus Cristo para a sua vida? Faça da seguinte forma, assim como disse Josué, vocês busquem a quem vocês quiserem, que está além do rio Jordão, além dos rios, além de qualquer outra coisa, mas eu e minha casa decidiremos a servir ao Senhor. Busque dessa forma e você pode ter certeza que o Senhor há de escrever o seu nome no livro da vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que o Senhor te guie nos caminhos da verdade. Em nome de Jesus eu agradeço.